Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um programa aqui hoje, um programa diferente aqui no Energy Channel. Nosso parceiro aqui, Merivaldo Brito, deu essa oportunidade da gente lançar o Tudo Energia aqui no Energy Channel. Então, Merivaldo, muito obrigado pela essa oportunidade, por reunir essas mentes brilhantes aqui que vai debater um assunto muito atual e muito que a gente precisa trazer à tona aqui no mercado brasileiro. Para a gente começar, eu queria agradecer todos os presentes aqui. Dr. José Luiz Fontes, diretor de ESG e Sustentabilidade da FAESP, aqui presente. O Marcelo Taborda, diretor comercial da RB Solar. Marcelo, seja bem-vindo. Zilda Costa, representando aqui a vice-presidente da BGD. O David Sanfins, da Astro Energy. Tudo bem? Rodrigo, representando aqui, o Rodrigo Cardoso, representando aqui a SMA. Prazer. O João Guimarães, consultor de energia, está ali com a gente. O Eduardo Lopes, diretor comercial da Inoxpar, representando aqui a indústria. E também não podemos deixar de falar do ESG tão respeitado, né, Edu? Você tem grande parte nisso. Vamos falar de assuntos sociais também, se necessário for, estudar dentro depois. O Daniel Dana, secretário-geral da ANEEL, está ali do lado do Merivaldo. Tiago Viana, CEO da Enersim, está aqui também do nosso lado. É isso? Falei todos? Sim. Então vamos lá. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Bom, primeiro ponto aqui que a gente nos reunimos aqui hoje é para falar do programa Tudo Energia, né? Então quando a gente fala um programa, é um ecossistema, nada melhor que o criador, o fundador e o idealizador dessa ideia maravilhosa aqui para falar aqui para a gente aqui hoje o que é o Tudo Energia, tudo de energia, Merivaldo, conta para a gente. Bom, primeiro agradecer a presença de todos, né, por estar aqui, né, eu acho que é muito importante. Eu estava até comentando um pouco com o Daniel ali nos bastidores, né, que a gente estava conversando, o Thiago também já conhece um pouco. O Tudo de Energia ele vem para fazer essa transição energética na ponta. A gente se discute muito transição energética de regulamentação, de grandes fabricantes. E no meu mestrado eu tive a grande capacidade de desenvolver um projeto mais voltado para a questão de profissionalização na ponta. E por que eu falo isso, Ricardo? Tudo de energia ele tem que trazer a simplicidade da instalação. Muitas vezes a minha mão de obra ali na ponta é o pedreiro, é o servente, é um cara que nunca foi para a escola, mas é um cara que precisa trabalhar. Se eu tiver uma metodologia simples e eficaz, que eu treine esse eletricista ou essa pessoa que quer trabalhar numa profissão diferente, eu capacito ele sem exigir dele, de repente, 5 anos de faculdade, 2 anos do curso técnico. Então, através dos cases que a gente já fez, né, até com outras empresas que você tem acompanhado, né, ao longo de mais de 6 anos, né, nós já capacitamos, Daniel, gratuitamente mais de 4 mil eletricistas em todo o Brasil. No Thiago, lá, só para o Thiago, na usina deles, foram mais de 300, né, Thiago? Mais de 300 eletricistas. Então, tudo de energia é para simplificar. É trazer, de fato, essa transição energética para a ponta. É de ligar o elo, porque hoje a gente tem um vazio institucional. A gente tem soluções de grandes fabricantes, a gente tem essas soluções, a gente tem a demanda, né, que o cenário brasileiro, né, quando se fala da crise energética no Brasil de infraestrutura, né, a gente está falando de uma deficiência desde 1950, a gente vem caminhando e aprendendo com o setor energético, mas me parece que toda vez a gente quer se achar culpado. Eu acho que é uma hora de se juntar, é de cada um fazer o que tem de melhor. O Merivaldo já foi carteira assinada, como eu falo, CLT, 10 anos dentro de concessionária. E eu sempre fui um bom eletricista. Né? E se Deus assim me capacitou para mim ter conhecimento e uma metodologia simples para que eu possa passar na ponta, para que possa instalar o BES, para que possa instalar o solar, para que possa instalar um medidor inteligente, para que possa instalar também um carregador veicular, ou seja, fazer essa transição energética acontecer na ponta. E a gente quer ser esse elo de ligação aí com a mão de obra eficaz aí. Maravilha. Eu vou fazer uma ponte aqui com o meu amigo que está aqui do meu lado, o Rodrigo, representando a SMA. Bom, são inúmeros projetos referência no mundo que a SMA hoje traz aqui para o mercado, né? E falar, isso aqui a gente já fez em diferentes continentes. E esse ponto, quando a gente analisa assim, não é só a tecnologia, mas a qualidade de como aplicar essa tecnologia. Isso mal aplicado vai ser um problema também para o fabricante. A SMA ela tem uma experiência muito grande em nível global, com projetos de grande magnitude. Cito o Black Hillock na Inglaterra, no Reino Unido, que foi o maior projeto do mundo de estabilidade de rede do sistema de transmissão de energia. E outros projetos importantes
como por exemplo no Chile, no Cobol, nesse segmento. Quando falamos assim de projetos de grande porte, é muito importante esse conhecimento na parte de instalação, na parte de pegar empresas conceituadas, empresas com experiência no segmento de atuação. Por exemplo, estamos falando aqui agora, nesse momento, do leilão de capacidade de energia que vai ocorrer provavelmente em abril ou até em junho, está em discussão nesse momento com relação a isso. O leilão, ele vai demandar, por exemplo, empresas, requisitos de gridform e estabilidade de rede. São requisitos de estabilidade de tensão, controle de frequência, controle de curto-circuito, inércia, que é um problema crítico hoje, tem uma relação junto com, por exemplo, o containment no Brasil. Então, assim, não são projetos simples, são projetos que demandam uma capacidade de engenharia, são projetos que demandam empresa com experiência, e nesse sentido a SMA está pronta para poder atender com relação a isso. Com base nos projetos que nós temos em magnitude mundial e também na região da América Latina. Bom, vamos chamar um vídeo então de abertura para a gente ver. Já está pronto o vídeo aí? Vamos colocar esse. A apresentação dele em seguida. O mundo vive uma das maiores transformações da sua história. A energia deixou de ser apenas infraestrutura e passou a ocupar um papel estratégico no desenvolvimento econômico, na inovação e na construção do futuro. A transição energética já não é uma tendência distante, ela é uma realidade que impacta economias, territórios, empresas e pessoas em todos os continentes. No centro dessa transformação, existe um fator decisivo: as pessoas que fazem a energia acontecer. É nesse cenário que nasce o ecossistema Tudo de Energia, uma iniciativa que integra educação, tecnologia, conexão de mercado e desenvolvimento profissional para preparar técnicos, consultores e empreendedores para o novo contexto energético global. Mais do que uma escola, a Tudo de Energia é uma plataforma de formação e evolução do setor, criada para reduzir a distância entre conhecimento técnico, aplicação prática e geração de oportunidades reais. Um ambiente onde a base técnica se conecta à visão de mercado, onde o conhecimento se transforma em prática e onde a inovação se converte em soluções aplicáveis. Fundado pelo engenheiro eletricista e doutor em energia Merivaldo Brito, o ecossistema nasce da convergência entre mais de 2 décadas de experiência no setor e uma metodologia estruturada para acelerar a qualificação profissional e o desenvolvimento de negócios em energia, com atuação organizada em 3 pilares centrais: formação técnica, formação comercial e desenvolvimento empreendedor. A Tudo de Energia prepara profissionais completos, capazes de atuar com segurança, inteligência e visão estratégica em um mercado cada vez mais dinâmico e tecnológico. O ecossistema nasce no Brasil, com raízes em Mato Grosso, mas com uma visão que ultrapassa fronteiras e dialoga com as demandas da transição energética mundial. Porque a transformação do setor é global e a formação de profissionais preparados também precisa ser. A Tudo de Energia conecta pessoas, marcas, territórios e tecnologias para impulsionar essa transformação com responsabilidade, inovação e impacto concreto. Formamos profissionais, conectamos oportunidades, movimentamos o setor. Tudo de Energia, uma plataforma de desenvolvimento para quem constrói o futuro da energia. Agora, Merivaldo, você pode complementar aí, né? Quando a gente olha isso aqui agora, deu para ter uma visão bem clara, né? Até eu fico mais claro. Até você, né? Lumara, trabalho da Lumara ali. Quando a gente fala... Parabéns, muito bom. É porque muitas vezes é difícil a gente passar o que a gente... né? Então, por isso que é importante, parabéns, Lumara, profissionais como ela, que conseguem, né, passar aquilo com mais clareza. Mas realmente é isso, Tudo de Energia, vocês podem perceber que a todo momento estou falando da parte técnica, porque a gente entende que desde
da pequena obra até o EPC, é mão de obra, cara, né? Eu falo, Thiago, por mais que IA vai surgindo, ainda vai faltar robô para isso ainda. Vai ter que ser no braço. E no braço tem que ser na força física. E essa mão de obra da força física, eu tenho um dado bem interessante. Meu pai tem 63 anos, 68 anos. Meu pai toca obra até hoje. Eu não tenho funcionários, Jair, abaixo de 30 anos, eu não tenho mais mão de obra. Todos que tocam obra para a gente é acima, Thiago, de 40, 45, 50. A minha grande preocupação é essa. Onde que a gente vai parar com isso? Porque o nosso boom está começando agora, daqui 15, 20 anos. Como é que a gente vai sustentar, seja grande projeto, seja pequeno projeto, porque... Ninguém mais quer fazer. Ninguém mais quer fazer, né? E é uma rentabilidade muito grande, que quando eu comecei a viajar para o mundo lá fora, você pega um eletricista, eu fui em Portugal agora, eu fui lá para fazer uma instalação em Covilhã, o Eduardo, lá o cara cobra 60 euros a hora. Quase que eu largo tudo aqui e vou para lá, né? 60 euros a hora de um eletricista, né? Então a gente vai chegar nisso também, né? Então tudo de energia eu acho que é para trazer um pouco dessa preocupação já antecipada, né? O que a gente pode sofrer lá na frente, né? Bacana. Bom, tudo isso tem a ver também com a sua trajetória, né? Porque você vivenciou isso que você está idealizando hoje. Com certeza, tudo na prática. E é aquilo também, nada é flores, porque um dos pontos determinantes disso agora, por exemplo, a gente foi instalar um sistema de armazenamento lá no Ceará, que foi o primeiro, né? E a gente colocou, Thiago, treinou a galera, tudo, mas quando o negócio apertou, não estava ligando, teve que ir para a obra, foi 30 dias. E também, muitas vezes, as pessoas não querem fazer isso, porque é um treinamento disruptivo. Não tem como você só dar uma plataforma, ensinar o cara, e na hora que ele pegar uma obra, você não vai estar acompanhando. Você tem que estar acompanhando, você tem que estar com pessoas. Então, é algo muito ligado, muito na prática, né? Então, a nossa intenção é sempre ter um acompanhamento online ou sempre no local, né, visitando, porque não tem como. Né? Não tem como você só estudar a apostila e na hora você sabe que o cara vai ficar em cima. É prática, cara. Sim. E aí determina tempo. Porque o projeto, né, ele pode ser prejudicado ou por equipamentos de má qualidade, mas também por uma instalação de má qualidade. Está aqui o Thiago que pode... Quantos megas, Thiago, você... e quais foram os problemas ali que quando você chegou no Merivaldo falou, não, eu preciso qualificar? Quando a gente rampou a construção das fazendas solares do Mato Grosso, a gente tinha um projeto bem ousado de construir 200 mega dentro do Mato Grosso. E no mercado onde a mão de obra é saturada, né? O Mato Grosso ele trabalha com índices de desocupação na faixa de 2%, então é emprego pleno, né? E é uma mão de obra muito específica para um setor que cresceu muito rápido, né? Então, na época, a gente precisou fazer algumas parcerias junto com institutos federais, por exemplo, o IFMT lá, que é o Instituto Federal de Formação. Através do sindicato, a gente fez parcerias, doou laboratórios para eles e trouxe profissionais para poder fazer a capacitação de turmas, né? E hoje existe um curso lá, que é legado desse projeto, que treina aí 600 a 800 instaladores fotovoltaicos todo ano. Na época, para a gente, foi uma capacitada em torno de 300 a 500 instaladores. Bacana, legal. O Daniel tem uma apresentação para fazer? Vamos tocar essa apresentação primeiro? Pode ser? Vamos lá. Inicialmente, boa tarde aí a todos. Né? É um prazer participar aqui com vocês desse lançamento do Tudo de Energia. Né? Um prazer, Ricardo, te encontrar. Merivaldo, parabéns aí pela iniciativa. Importante investir em educação. Investir em educação é investir também no futuro do país. Né? Eu acho que o nome foi muito apropriado às próprias palavras aqui. Eu acho que você deu. Né? Você é um cara de energia e tem muita vontade de fazer, né, uma transformação. Então, o nome do projeto tem muita identidade aí com você. Eu até perguntei para ele, mas já não tinha esse nome? É isso aí. E eu vou então... eu trabalho na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Hoje sou secretário-geral e vou falar um pouquinho aqui sobre o sistema de armazenamento. Mas antes de falar sobre isso, eu queria apresentar um pouco a agência. A Agência Nacional ela foi fundada em 1996 e ela foi a primeira agência reguladora do Brasil criada por lei. Esse ano a gente vai completar 30 anos. Então, uma história bonita, com muito desenvolvimento, né, muitos aprendizados, desafios, né, desde o início até hoje, em um setor que é um setor que tem uma dinâmica muito acelerada de desenvolvimento e que mudou bastante desde o início da agência até hoje. Né? São muito mais agências do setor, muito mais temas para serem tratados pela agência. Eu acho que a gente sempre busca dar as melhores respostas para todos os problemas que a gente enfrenta, né? Que no fim das contas a gente vai
vai permitir o desenvolvimento do país e o desenvolvimento do mercado, dos negócios da melhor forma, né? Isso está na nossa visão. Desenvolver com equilíbrio é o que a gente sempre busca. E a ANEEL, ela trabalha regulando o mercado, né, como eu falei, então é o desafio do regulador, né, buscar sempre o equilíbrio em tudo que a gente faz. A agência ela trabalha com a fiscalização de todo o setor elétrico também, e muitas vezes a agência é lembrada por isso, né, quando tem um problema, às vezes a gente, né, é cobrado pelo que a agência está fazendo, né, então acho que por mais que a gente tenha diversas atividades, a fiscalização ela sempre vai ser assim, a nossa maior lembrança, acho que pelo setor, né, como um todo, né, e por todo mundo que recebe energia em sua casa, né? Então faltou energia, às vezes o problema, né, a culpa lá é apontada para a ANEEL e a gente tem que também estar ciente, né, somos muito cientes disso e trabalhamos, né, arduamente para isso também. A ANEEL ainda faz a mediação, né, de disputas entre agentes do mercado, e a mediação ela é muito importante porque ela é uma ação voluntária das partes, né, não é uma ação imposta, né, de se participar disso. E a gente, quando faz isso, também temos um bom índice de sucesso no que a gente desenvolve. E além disso, também trabalhamos com a gestão das outorgas, né, então as concessões, as permissões e autorizações, né, que são hoje as figuras de outorga que nós temos no setor. Essa gestão também ela é toda feita na agência reguladora. Então, temos uma carteira ampla assim, de trabalho, né, e de partes que se relacionam com a nossa instituição. A agência ela tem uma estrutura de governança que é formada basicamente por 5 diretores, né? Então, o colegiado, né, os temas do setor eles são discutidos de forma colegiada por 5 diretores que são indicados pelo presidente da República, sabastinados no Senado, aprovados em plenário pelo Senado e têm estabilidade no cargo de 5 anos. Eventualmente, em momentos quando há uma vacância de alguma posição no colegiado e não há uma indicação ainda presidencial, né, e a aprovação no Senado para ocupação dessa cadeira, essas posições são ocupadas por diretores substitutos, e é aí que eu me insiro nesse debate todo. Eu fui diretor substituto da agência durante um período do ano passado e tive a oportunidade também de relatar esse processo, o final dele, né, porque é um processo que começou muito antes da minha chegada ali na agência, no colegiado, sobre o primeiro ciclo da regulação do sistema de armazenamento. Então foi um grande prazer, né, também participar e ter contato com esse assunto que é tão, né, aguardado aqui por todos que participam do setor elétrico. Além disso, nossa estrutura ainda é composta por superintendências, somos 17 superintendências e a secretaria, então ela se insere como uma dessas caixinhas ali de funcionamento da instituição. Eu vou então falar aqui um pouco sobre sobre as decisões da agência. A gente decide de forma colegiada, né? Então o colegiado se reúne a cada 2 semanas, decide semanalmente, e essas reuniões, né, as reuniões públicas diretoriais são transmitidas pela internet, então elas são acompanhadas por toda a sociedade. As nossas decisões regulatórias, elas sempre são precedidas de discussões públicas, né, na forma de consulta pública. Essa daqui é uma delas, né, que foi muito debatida, a CP 39 de 2023, que trata do sistema de armazenamento, e ali é ouvida toda a sociedade, né, para aperfeiçoar a proposta, porque o regulador ele também tem muita ciência de que nós temos o dever de ouvir a todos para aperfeiçoar o que a gente faz, né? A gente sabe que o que nasce na agência, que é concebido, não é o final, né, da linha ali, o que vai ser o produto como regulação. Então, esse debate é muito valorizado também por todos que estão ali na agência. O nosso setor, ele é um setor enorme, Ricardo. Nós hoje temos 216 gigawatts em geração de capacidade instalada. Então, isso é uma enormidade. E 85% dessa nossa planta, dessa capacidade, ela é renovável.
né? Muito hidrelétrica, formado por hidrelétrica, 60% mais ou menos dessa capacidade é de hidrelétricas, mas já fomos muito maiores ainda em hidrelétrica, né? A gente, no começo dos anos 2000, era 85% que representava isso daí no nosso setor. Então, esses 85% hoje também são formados por energias renováveis como a solar e a eólica, né, que entraram, foi um movimento muito importante também, até para nós diversificarmos um pouco a nossa geração. Também é um sistema com linhas de transmissão enormes, né? Então a gente tem 182 mil quilômetros mais ou menos em linhas de transmissão, né? Uma frente que se desenvolve de forma anual e sempre com muito investimento, né? Então são promovidos leilões, né, que são sempre elaborados pelo Ministério de Minas e Energia, a ANEEL executa esses leilões, né? E esse é um sistema que também está em franca expansão. Temos ainda, entre agentes regulados, 103 concessionárias e permissionárias de distribuição, né, que oferecem a energia aí nas cidades, municípios. E ainda contamos com mais de 15 mil geradores, comercializadores, consumidores livres e especiais. Então, é um setor também, né, pelos números, a gente vê o tanto que nós somos grandes, né, como país, assim, em termos de agentes participantes do nosso mercado. E é um serviço muito universalizado. A energia elétrica hoje ela chega a mais de 99% da população brasileira, 99,8% da população brasileira. Então é um número expressivo. E esse 0,2% são o grande desafio que nós temos. Está na Amazônia. São as regiões isoladas, então não chegou ali, né? Hoje a energia não chegou nessas regiões, né? nessas comunidades, não é por conta de dificuldade tecnológica, mas é a dificuldade de acesso mesmo, né? Falamos aí de comunidades isoladas, né? No meio de floresta e tal, então é o nosso desafio, né, frequente. O número ali, a meta é sempre o 100%, né? A gente quer 100% da população brasileira atendida e buscamos esse número aí incansavelmente. E são 94 milhões, mais ou menos, de unidades consumidoras, né, quando a gente fala do nosso país. A discussão sobre, então, armazenamento, ela iniciou ali em 2020, por meio de uma tomada de subsídios. E a tomada de subsídios, ela buscava um objetivo, né? Como remover barreiras regulatórias para permitir o desenvolvimento do sistema de armazenamento no nosso país. Então, esse daí foi o objetivo buscado. E ali o resultado dessa discussão toda, que foi colocada, né, em um debate público, o resultado disso foi assim, um caminho da regulação, o roadmap regulatório, como nós chamamos. E ele foi definido em 3 etapas. A primeira etapa delas, o primeiro ciclo, é o que nós estamos atualmente. Ele buscou o seguinte: olha, vamos então definir aqui a questão da outorga, para que a gente possa permitir que esses sistemas eles tenham a segurança jurídica, né? Qual que é essa figura, então, que ele vai ser, o que ele vai representar entre essas concessões, permissões, autorizações, como vai ser a conexão desse agente às redes e como isso vai ser, como pode ocorrer a remuneração desse sistema de armazenamento. Então, esse daqui foi o nosso objetivo principal e a forma como a gente pensou em fazer esse primeiro ciclo aí de regulação, né, do nosso roadmap, né? Ainda temos os próximos ciclos que eu vou comentar. Esse ciclo ainda não foi fechado. Então, o que eu pude relatar enquanto eu estava no colegiado era o final dele, né? Como faremos a outorga, como será a questão de acesso à rede, como será a questão da remuneração. É uma discussão que ainda está em aberto. O colegiado deve se manifestar esse ano, né? Eu acho que muito em breve a gente deve, no fim das contas, definir como é que vai ser o final desse primeiro ciclo, mas ele é muito aguardado também pelo mercado como um todo, porque a segurança regulatória ela é importante,
né? Ela é muito importante em qualquer setor regulado, e é importante para que o investimento seja feito, realizado com mais segurança da regra, né? Onde será colocado o dinheiro, no fim das contas, né, quando a gente fala daquilo ali. E aí foram pensadas essas soluções regulatórias, normativas, mas também soluções não normativas. E quando a gente fala de soluções não normativas, ela também passa um pouco por essa questão da educação, né? Solução não normativa a gente não precisa colocar tudo na regra para a gente conseguir desenvolver um setor. Então, a educação é um caminho para a gente conseguir o armazenamento, né? Então, é o que a gente chama de solução não normativa. O fechamento dessa CP, então, ela vai caminhar, então, após ela fechada, a gente vai iniciar discussões no segundo e no terceiro ciclo, como próximos passos, né? Então, o que nós discutimos aqui, e isso daqui, né, pode ter alguma mudança, até por conta do que aconteceu no país do meio do ano, né, até o fim do ano, né? Foi aprovada uma lei que ela trouxe a figura do armazenamento como, na verdade, um novo agente do mercado, né? Então, hoje, se nós temos a geração, a transmissão, a gente tem a comercialização, temos também agora um agente próprio, né, que é o armazenamento, né? Então, o enquadramento dessa outorga, ela vai ser discutida, né, assim, pelo próprio colegiado mesmo, né, e a gente vai ter, né, a agência vai se posicionar oficialmente, assim, como é que será isso daí. A proposta que estava em discussão era enquadrar o armazenamento como um produtor independente de energia, uma outorga de 35 anos e com duas possibilidades de implementação. Então, seria um agente autônomo, que ele trabalha com CNPJ próprio, né, desvinculado a outros agentes do setor, ou colocalizado, que ele se vincula a um CNPJ, por exemplo, de uma geração já existente, né? Então, ele trabalharia podendo receber já atrás do medidor aquela energia que é gerada, né? Então, e é um arranjo até possível já de ser feito, né? Eu acredito que tem usinas que já trabalham com essa lógica, né, de ter um armazenamento ali já embutido, né, não numa forma de uma outorga, né, feita, né, como a gente está falando aqui na regra, mas como funcionamento. E quando a gente fala de trabalhar em sistemas colocalizados, veja que o armazenamento ele traz também uma possibilidade, se você pensa em o peak shaving, né, a redução daquela injeção da energia toda em um determinado momento, você fala também em uma possibilidade de, a sua outorga, ela ter uma capacidade instalada declarada menor para que você consiga olhar aquela sua produção e deslocar ela no tempo, né? Então, o que a gente chamou lá na regulação foi a possibilidade da redução a não onerosa ou onerosa, dependendo da situação, dos contratos firmados na rede, né? Os TUST, né? O contrato de uso do sistema de transmissão, ou os TUSD, dos sistemas de distribuição. Nós também pensamos como, né, e foi muito discutido isso, como que se daria a questão do desconto. Olha, se a gente tem um sistema de armazenamento vinculado a uma outorga de geração que tem hoje, né, um desconto associado àquela outorga, como é que seria isso? E no fim das contas, o desconto, né, a conclusão, né, ou a quase conclusão dessa toda discussão é que o desconto deve ser preservado. Então, recebendo, né, um sistema de armazenamento, aquele desconto ele permanece vinculado àquele mesmo CNPJ, da mesma forma que tinha sido definido, como uma forma também de segurança ao próprio negócio, né, quando foi concebido. Né, discutimos também muito como seria o pagamento de encargos, né? Então, hoje são pagos vários encargos pelo setor, e o produtor independente de energia ele paga a taxa de serviço, né, de energia e paga o PID, né, como encargo, e ele continuará pagando. Os demais encargos, esse agente ele é isento, né, quando enquadrado com essa outorga, né? E nossa discussão ainda, ela passou por alguns pontos que não eram próprios assim do trabalho da ANEEL,
Então a gente fala do REID, né, que como é que pode se beneficiar com rede esse novo agente, né, e o Ministério de Minas e Energia, acho que tem muita ciência disso, na rede, né, na lei até, né, acho que tratou um pouco sobre isso, e a questão do licenciamento ambiental prévio, né, que não é uma função da ANEEL, mas uma função mais do órgão ambiental do Brasil, certo? E ainda, por último, a gente passou por uma discussão sobre como é que um consumidor residencial que eventualmente coloque um sistema de armazenamento, mas que é tarifa branca, né? E a tarifa branca, ela traz um sinal de preço importante ali quando você fala de uso, né, o consumo mais consciente, né, da energia, se ele faria jus àquele desconto ou não. A tarifa branca ela tem diferentes níveis de preço, né, assim, ao longo do dia. E a gente concluiu, né, pelo menos a análise técnica era que ele sim faria jus ao mesmo desconto, né, a mesma tarifa ali do sistema, né, do consumidor, quando consome, né, se ele está injetando energia na rede ou consumindo energia da rede em um horário mais caro ou mais barato, ele faz jus àquele pagamento, recebimento daquela tarifa na qual ele está injetando na rede. Então, vocês vejam que são muitos pontos aqui em debate, né? E essa audiência pública, essa consulta pública, ela foi tão importante que ela recebeu mais de 600 contribuições de agentes, que para a ANEEL é um número expressivo, né? Então, há muito interesse sobre o assunto e, por isso, ele é tão aguardado, né? Eu acho que pelo setor, para ser concluído também. O Brasil, né, como eu falei, ele é ainda muito baseado em energia hídrica. Né? E quando falamos de energia hídrica, também há uma solução de armazenamento, né, que não é a solução de bateria químicas, né, mas é o próprio reservatório de água mesmo. Né? Então, essa primeira discussão ela trouxe também para a mesa esse debate sobre as usinas de ciclo fechado reversíveis, usinas hídricas de ciclo fechado reversíveis. E o que é isso? Né? Basicamente assim, é uma usina que ela é desconectada do leito do rio. Então ela tem dois reservatórios, um reservatório que ela está mais em cima, né, um reservatório mais embaixo, e a diferença, né, de potencial ali, né, de altitude, é que promove a geração de energia, então ele fica mandando água de um reservatório para outro, dependendo do horário. Oportunidade de despacho. Exatamente, então é uma bateria também, né, e uma bateria que ela tem muita sinergia com o nosso próprio setor, né, a nossa própria forma de gerar tradicionalmente. Então a gente, eu falei sobre a possibilidade, né, de redução nos contratos, né, os contratos de uso de transmissão, de energia, de geração, justamente por isso, né, a energia que vai ser utilizada eventualmente para carregar aquela bateria pela geradora, ela pode, então, muito bem reduzir, né? A gente pode permitir uma redução de contrato para que ele consiga otimizar esse bom uso, né? Então, a proposta ali é que essa redução fosse ao passo de 5% ao ano, de forma não onerosa, chegando até 30% de redução, né? De forma onerosa. A ACP ainda, ela discutiu a questão, né, a arbitragem de preço, se é permitido fazer arbitragem de preço autônomo, né, uma bateria, um sistema de armazenamento autônomo, ele vai poder fazer isso, e essa discussão passa muito pela questão da própria tarifa, né? Então, paga-se ou não se paga, né, pela carga de uma bateria. Uma discussão está aberta, né, não há uma posição definitiva da agência sobre isso. E pagar pela descarga também, ela paga a própria tarifa, né, daquele momento da rede ali, quando ela está negociando a energia livremente. Então, é um ponto aí que está no debate, ainda não foi encerrado. E acho que essa é uma das grandes questões, né? Todo mundo quer também, de certa forma, rentabilizar, né? O cara quer armazenar ali naquele horário mais barato e depois, e aí, vamos ter o horário ponta também, o mesmo custo que a gente está injetando?
Exatamente, eu acho que passa muito por aí, Merivaldo, assim, quando a gente, no fim das contas, quando falamos aí no sistema de transmissão, não falamos assim em tarifas que passam exatamente o sinal de preço, né? Não temos muitos níveis, Sim. né, tarifários, e aí isso daí, de certa forma, acaba interferindo no debate, né? Olha, se você tem poucos níveis, né, para você fazer, né, dependendo, né, níveis diários, né, horários de tarifas ali, no fim das contas, né, faz pouca diferença do horário que você está armazenando, né, de alguma forma. Mas então a agência está com isso no radar, então não há uma posição definitiva, eu não consigo nem afirmar, né, como esse debate vai ser finalizado. Mas o importante aqui, eu acho que, e foi uma das grandes contribuições, o armazenamento, ele pode oferecer e participar de diferentes serviços? Ele pode oferecer isso? De repente, ele pode participar de um leilão de energia de reserva e, ao mesmo tempo, fazer arbitragem de preço? Então, ou ele vai precisar fazer outros serviços complementares. Exatamente. Pessoal, quem quiser fazer pergunta para o Daniel, né, pode ficar à vontade aqui também. Contribuir. Contribuir. A ideia aqui é um debate mesmo. Então, se você está pensando em alguma coisa, põe para fora agora. Eu acho que tem dois setores importantes que o armazenamento deveria ser mirado pela agência, né? Tanto os projetos de utility scale para armazenamento a nível de transmissão, né? Que você vai resolver grande parte dos problemas de curtailment que você tem hoje entre geração e consumo. Mas também eu acho que nessa parte de serviços ancilares, você tem uma oportunidade muito boa de armazenamento na distribuição, para você resolver aí problemas de qualidade de energia. Né? Você tem alguns, vou citar o exemplo do nosso estado, que é continental, é um estado de dimensões continentais para uma população de 3 milhões de habitantes, uma sazonalidade, um sinal de sazonalidade de carga muito importante, porque você tem entrada e saída de cargas expressivas por perfil da nossa economia, que é do agro. Né? Então, quando você está na safra, você tem um aumento de muita carga, e quando você está na fora safra, você tem uma diminuição. Isso traz estabilidade para o perfil de carga do sistema. E aí, sistemas que possam gerar serviços ancilares, eu acho que vem trazer uma qualidade maior, mas é a nível de distribuição mesmo. Então, eu acho que teria que ter essas duas visões, tanto a visão na transmissão, para você resolver um problema do operador nacional do sistema, quanto também na nível de distribuição, para você resolver problemas locais dentro das distribuidoras. Não, perfeito. Eu concordo com a sua visão. A gente deve sempre pensar no sistema de armazenamento, até como sendo algo que possa realmente oferecer diferentes serviços. Né? Então, sejam serviços ancilares, sejam serviços ali de controle de frequência, controle, né, estabilidade de tensão, arbitragem, ou mesmo participando de um leilão de energia de reserva. Né? Acho que o que importa, eu acho que para você até fomentar o investimento, é você permitir que serviços sejam oferecidos por aquilo ali. A partir disso, o mercado consegue também se desenvolver, na verdade. Então, eu tenho realmente... E a ANEEL, ela tem essa visão, sabe, de que você deve permitir realmente diferentes serviços. Nesse momento da discussão, o foco foi formar a regra geral e aprofundar a regra nos próximos ciclos. Então, a regra geral ela é importante para dar a sinalização. Eventualmente, o aprofundamento da regra, ela pode passar nas próximas etapas aqui da discussão. Que ponto que está agora a discussão? Hoje a discussão, ela está com um pedido de vista de um dos diretores da agência, e ela precisa retornar para a pauta da diretoria para o colegiado, no fim das contas, finalizar. Né? Então, essa primeira parte da regra, né? A questão da outorga, a questão o acesso e a questão da remuneração. Né? Como é que ela vai pagar pelo uso da rede. Então, está lá, eu acho que tem sinalizações de que esse processo deve retornar em breve, e assim eu acho que será. Você falou sobre a direção e a superintendência. Como é que é votado isso dentro da agência? Onde é que entra a iniciativa privada? Onde entra essa colaboração, se é que tem, dentro da agência? Queria que você explicasse melhor. Você falou da direção e da superintendência. Sim, né? Exato. Tá.
Esses processos, um processo como esse, ele é discutido tem uma discussão pública, que envolve ele consulta pública. Então, todo processo de regulação, a ANEEL, ela promove consultas públicas. Então, essa consulta pública de armazenamento, por exemplo, é a consulta 39 de 2023. Ela passou por algumas fases. E durante cada fase que ela passou por discussão, teve um período que a ANEEL colocou uma proposta, né, seja uma análise de impacto regulatório ou uma proposta de regulação, né, uma resolução normativa, para ouvir os interessados. Juntamente com isso, com uma nota técnica elaborada pela superintendência e o voto também do diretor, porque pode não necessariamente acompanhar toda a visão da área técnica quando é proposta uma discussão pública, né? E isso fica ali por um período mínimo que é definido pelo colegiado. Então, como é que é assim o fluxo, vamos dizer? É elaborada uma proposta técnica, essa proposta técnica ela é sorteada para um diretor que vai ser o relator dessa matéria, e esse relator apresenta para o colegiado, né, para todos os 5 diretores ali, a visão dele sobre um determinado tema. E aí, nesses casos de regulação, são instauradas inicialmente consultas públicas, onde é o momento que ocorre, né, assim, a discussão com a sociedade como um todo. Né? É nesse momento, o momento da consulta pública. E aí isso é encerrado. Depois que isso é encerrado, a consulta pública, isso aí volta então para o diretor relator, ele recebe tudo aquilo ali, faz as avaliações dele, a área técnica também, né? A superintendência se posiciona, né, sobre o que ela recebeu daquilo ali, qual a visão dela, e aí no fim das contas o diretor relator, ele pauta esse assunto numa reunião de colegiado e ali sim é debatido uma proposta final. Esses diretores são os indicados pela presidência? Sim, esses são os diretores indicados pela presidência. São 4 diretores, um diretor-geral. O diretor-geral, em geral, não relata os processos. Então, só 4 diretores relatam o processo. Não tem ninguém concursado? Hoje em dia, no colegiado, sim, tem 2 diretores que são concursados, mas não há uma vinculação direta entre o fato dele ser concursado e ele ser um membro da diretoria colegiada. É uma indicação, sim, não há essa trava. O que há é um requisito da qualificação técnica, é o que a lei impõe. Daniel, qual que é na sua visão, qual a expectativa do leilão de armazenamento previsto, o LRCAP-P previsto para abril? Sim, o leilão, ele é uma discussão que ela tem o Ministério de Minas e Energia à frente. A ANEEL, ela não ela é executora do leilão, né, quando ele ocorrer, mas ela não elabora a diretriz do leilão. Então, nós fazemos parte desse ecossistema governamental do setor elétrico, mas nesse ponto específico nós não definimos, né? O que nós acompanhamos, são reuniões, a ANEEL se reúne, né, o Ministério discute, mas sempre lembrando, né, que o Ministério é o responsável por definir, no fim das contas, as diretrizes. É que no ano passado o Ministério divulgou uma minuta de portaria para ser discutida também com o setor, né? Havia uma expectativa, acho que, de que um leilão fosse realizado em março. Eu acho que não deve acontecer. Abril, né? Depois falou-se em abril, não sei se vai acontecer também. E junho, agora, as mais recentes declarações aí que, pelo menos, né, e a expectativa do mercado é que ele ocorra em junho. Se ele de fato vai ocorrer, eu não consigo afirmar, né, porque no fim das contas nós não estamos à frente dele. Mas há sim, e isso eu posso dizer, que há uma sensibilidade do governo como um todo sobre o tema, né, do armazenamento, da sua importância para o setor elétrico, né, um setor cada vez mais complexo, né, com problemas de corte de energia, problemas assim de você ter aquela rampa, né, quando você está chegando ali no horário mais noturno, a rampa do despacho, né, que é um problema também de controle por parte do operador do sistema. Então, eu tenho expectativa, né, se eu puder falar assim, que ele ocorra ainda no primeiro semestre. Todo mundo, né? O mercado está ansioso por essa resposta. Está enfrentando a questão de carteira
entre outros problemas setoriais aí. Isso, inclusive, impacta em projetos já instalados e a viabilidade de novos projetos, né? Acho que por isso que todo mundo aqui fica ansioso quando esse assunto vem na pauta, né? Então, assim, em suma, não existe uma data já definida para que esse leilão ocorra, né? Existe uma... Isso, que assim, poderia acelerar esse projeto? oficialmente não tem a data, né? Mas a sensibilidade, eu acho que a vontade de fazer, ela existe também, né? Agora, em março, por exemplo, vão ter alguns leilões, né, que vão acontecer, né? De transmissão, ele é grande, está sendo bem aguardado aí. Vamos ver, eu acho que a gente, o que depender da ANEEL, vocês podem ter certeza também que a ANEEL vai fazer da melhor forma e a forma mais ágil possível para cumprir sempre os prazos que são dados a ela. Em termos de volume, Daniel, o que estava previsto era em torno de 1 a 2 GB, né, para esse leilão agora. Tem alguma sinalização via EPED, continuar nesse sentido, ou fazer ampliação por causa do tempo que já passou? Porque também existe assim, o início do processo, que vai começar com esse leilão. Eu acho que o Brasil vai avançar muito, tanto do ponto de vista de regulação, como já veio através da lei, né, que você falou, mas também a gente precisa começar a sair do chão, né? Senão, daqui a pouco, a bateria ela vira uma questão de necessidade, né? Sem dúvida, eu acho que o Brasil ele tem uma necessidade, né, de em si abrir essa frente de investimento aí. Não recebi sinalizações, não vi sinalizações oficiais a respeito disso, né? Nem da data e nem da receita também, né? Que eu acho que é outro grande ponto aí, né, que é guardado no setor. Receita. Eu acho que a gente vai ter que aguentar, né, assim, com a expectativa um pouquinho mais de tempo, né, até haver essa movimentação oficial aí sobre como é que vai ser o próximo passo. E é importante, né, Daniel, porque assim, debatendo um pouco, a gente fala muito nos bastidores, né, sobre armazenamento, né, praticamente ali com essa ansiedade, mas a gente vê também que é uma construção muito nova, né, Thiago, assim, né, MV39, né, e muitas vezes também eu vejo das participações públicas, Eduardo, como eu conheço aqui, né, o João, o Thiago, você tem muita experiência, né, cara, essas contribuições é muito válida, né, Daniel, porque acaba muitas vezes, eu não participava, agora eu estou tirando um tempinho e indo lá participar, porque eu acredito que isso também deve ajudar muito, né, a acelerar, a ter novas ideias, porque na ponta, para nós, já deveria estar muito mais acelerado lá em cima. E, na verdade, é um fluxo reverso, vejo. Muitas vezes a gente instalou as primeiras baterias, as primeiras que eu instalei, não tinha nem a 14300 ainda de 2022 implementado, né, Marcelo? A gente instalava aquele negócio, né? Vamos se é 127, 220, queimou, era 220, né? Não era 127, né? Então a gente também, nessa educação na ponta, a gente acaba fazendo as coisas primeiro acontecer aqui, né? O MacGyver da vida, né? O eletricista vai ali, compra, faz o trem funcionar e depois vem a regulamentação. Então, muitas vezes a gente tem muita contribuição que a gente pode acelerar esse ponto, né? Pode pegar isso e dar uma refinada, né? Nem sempre que vem bruto, mas eu acho que, como a gente está vendo aqui, é tudo muito novo, né? Você está falando que é a discussão dentro do ecossistema de uma forma construtiva, né? Sim. E aí, lógico que vocês olham muito mais detalhe, não só a ponta ali, né? E são, assim, quando você fala de qualquer regulamentação, né? Você tem que realmente buscar aquela missão da ANEEL, né? Equilíbrio entre os agentes, né? E esse equilíbrio não é fácil. Eu vou falar que a tarefa do equilíbrio ela é árdua, né? Então, às vezes o equilíbrio até desagradar a todos quase, né? Assim, ou não, né? Então ela é delicada, né? Mas é o papel da agência reguladora no fim das contas, né? Então a gente tem que ter muita ciência, né, do que nós fazemos aí na busca desse resultado. E a sua participação, Erivaldo, assim, nas consultas públicas, ela é muito bem-vinda, né? E não só a sua, como de todos também que puderem participar sempre dos processos de regulação, porque isso aperfeiçoa, né? E ainda mais quando nós recebemos contribuições qualificadas, né, de quem vive aquela realidade e pode contribuir para o debate técnico, isso enriquece muito, né? Então, é sempre aguardado, né? Em todos os processos que são discutidos de forma pública, né, nessas consultas, é sempre aguardado. E quando você olha até a própria página da ANEEL, né, que a gente divulga todas as consultas, são várias consultas ali, né, que ocorrem simultaneamente. Então, ali são vários assuntos que não faltam, né,
assim, interesse do setor. Então, é importante a gente sempre receber essa visão também de quem está do outro lado ali da mesa. Agora aproveitar a Zilda que está do seu lado, que a BGD também está muito próxima da ANEEL lá, quando tem todas as questões envolvidas. Zilda, eu queria que você contribuísse aqui também com... A BGD tem feito uma coleta de dados muito importante para o mercado, né? Então, compartilhe com a gente aqui as últimas atualizações, como que o que você pode observar sobre essa discussão agora? Antes até de falar de GD no grid, eu vou falar de GD fora do grid, né, de geração distribuída fora do grid, com armazenamento. A gente tem visto os trabalhos do Ministério de Minas e Energia através da Diretoria de Transição Energética. A gente caixinha para ela, por favor. Obrigada. A gente teve uma verba de 2,5 bi da Eletrobras. A privatização da Eletrobras colocou um projeto chamado CGPAL, que é para 10 anos, né? E com armazenamento, foi feita a licitação dos primeiros projetos do CGPAL. Agora, com 400 milhões de reais, quem ganhou a licitação foi a Greco e mais uns outros pequenos, para colocar armazenamento de energia em geração isolada. Então, a gente, quando fala de armazenamento, o isolado está muito mais adiantado no armazenamento do que o grid, né? No grid. E esse projeto, o CGPAL, ele é um projeto de 10 anos com essa verba da Eletrobras, da privatização da Eletrobras, e um dos requisitos é diminuir o uso do diesel com armazenamento em renováveis. Então, a gente já tem o armazenamento sendo incentivado fora do grid, né? 100% isolado. O outro projeto também isolado é o leilão que teve do Sisol, que também tem armazenamento em grande escala, de 5 megas e acima, né? O leilão do Sisol, ele colocou a obrigatoriedade de 20% de renováveis, com ou não armazenamento, dependendo da opção do investidor, mas também incentivando o armazenamento, né? Fora o isolado, o armazenamento no grid, a gente vê que tem muito acontecendo behind the meter, que a gente acompanha pela geração distribuída o armazenamento por trás do medidor. Porque se não está regulado você colocar ou não a bateria na rede, as residências e pequenos comércios já estão se resolvendo colocando por trás do medidor. Quem trabalha com serviço e integrador já está vendo isso bastante, né? E nesses estudos, o que a gente acompanhou? A gente fez agora o ano passado com profissionais muito renomados do setor, os associados da BGD pagou um estudo para colocar os benefícios e os custos da geração distribuída à frente aí do governo, porque ao CNPE ele deveria ficou 2 anos atrasado para iniciar o trabalho de benefícios da GD e entregou esse trabalho para a ANEEL, para o Ministério, né? E a gente já deveria ter recebido, incentivado esse estudo. E a gente vê que falta de pessoal e falta dessa prioridade, esse estudo de benefícios da GD não foi feito, mas que poderia contribuir bastante com incentivo ao armazenamento também. Falta velocidade. Falta velocidade, eu acho que falta pessoas e priorizar também isso, né? E um dos pontos que eu queria falar desse estudo é que é necessária a modernização do setor elétrico. É necessário. E quando a gente fala de modernização, eu queria só resumir em 3 pontos, né? Primeiro, a modernização de tarifa, e aí tem muito da ANEEL envolvido nisso, com a superintendência, né? Modernização também de rede inteligente, redes. Então, quando a gente fala do armazenamento, ativo de distribuição, a gente precisa considerar o armazenamento como um ativo de distribuição. A gente já ouve falar de redes inteligentes há muitos anos. E eu acho que um papel que a distribuidora faz é não incentivar o armazenamento porque ela não tem uma rede inteligente. Ela não consegue lidar nem com a geração distribuída sem o armazenamento e vai ser muito mais difícil para ela, que não tem sistemas, bases de dados, computadores com essas capacidade de lidar com essa quantidade de dados, né?
E um terceiro ponto é a questão dos subsídios. E aí sim vem o assunto da geração distribuída e do estudo, né? Modernização do setor é também falar de subsídios. Não existe nenhuma fonte que não tenha sido incentivada. E a gente precisa tratar dos benefícios da GD para parar de falar de subsídios, né? A gente costuma falar que ela foi uma fonte incentivada como as outras. A eólica foi incentivada pelo Proinfa há mais de 20 anos, né? E todas as fontes foram incentivadas, mas a geração distribuída tinha data para acabar e o estudo que a gente está mostrando para a ANEEL, a gente está mostrando para o Ministério, a gente está mostrando para outras associações, porque é muito técnico. Então, a gente se senta com cada uma dessas entidades para poder detalhar e a gente vai conseguir levar o entendimento para o setor que a geração distribuída ela só traz benefício. Com certeza. E um ponto que você falou que não adianta só olhar para vamos fazer primeiro esse trabalho aqui, depois a gente começa esse outro aqui. Não. Eu acho que a modernização da linha de transmissão, isso é uma coisa que falava desde o começo do GD e assim, qual é a velocidade que isso precisa para não travar as outras disciplinas, para as outras frentes de trabalho. Então falta essa questão de falar assim, não, isso aqui não é só isso aqui é prioridade, isso aqui também tem que agir no tempo certo, porque senão passa o bonde. A gente já evoluiu considerando o armazenamento como um ativo de transmissão e já evoluiu considerando o armazenamento um ativo de geração. Mas a gente não evoluiu considerando a bateria como um ativo de distribuição e eu tenho essa crença que é por conta da modernização das redes de distribuição que não estão preparadas, as distribuidoras não estão preparadas para lidar com o armazenamento agora, né? Tudo de energia, tudo passa por energia e tudo passa por conhecimento, né, Merivaldo? Quando a gente olha esse cenário, a gente fala assim, tá, tem muita coisa para trabalhar aí dentro do Tudo Energia, né? E acho que igual a Zilda comentou bem, né? Atrás do medidor, né? O que a gente passa no Tudo de Energia, assim, enquanto eu não consigo resolver outras etapas, vamos resolver atrás do medidor. O consumidor de energia, no final, é quem paga a conta. Né? Então, se eu não consigo mudar ou talvez contribuir, né, em todas as etapas, vamos pegar onde que eu jogo bem. Então, a gente entende isso, e como a Zilda falou, hoje a gente já tem mais de, juntando aqui, só atrás do medidor, pegando o boom aí que a gente instalou, a gente já tem mais de 6 mega de armazenamento em residência, é um número muito grande. Estou falando de 2 anos de trabalho. Marcelo está aqui, pode contribuir, né, Marcelo? Mais ou menos quantas baterias tem distribuidores que vendem aí, mais ou menos quantas baterias mês? 300, 400 baterias mês. Fala no microfone mais. De 300 a 400 baterias por mês. Por mês, né? Então, olha para você ver o volume disso, só no residencial. Isso sem regulação, sem nada. E o tempo de resposta do setor na parte de regulação e também na parte jurídica é muito importante, porque senão os problemas das distribuidoras, que hoje é lidar com geração, que é GD, e aí você tem premissas reais de mercado, que é a estimativa de sempre um consumo vegetativo da carga para você poder fazer o dimensionamento de produção e dos investimentos que a rede necessita no tempo. Quando você não regula e o setor começa a colocar bateria behind the meter, o que acontece é que você vai ter uma redução da carga. E aí o incentivo que a bateria tem é cada vez que a energia injetada em geração distribuída valer menos, mais vale a bateria. E aí, independente de regulação, porque a GD com bateria, na verdade, é o fim dos subsídios. À medida que você evoluir para colocar mais bateria junto ao sistema de geração distribuída, você precisa cada vez menos de regulação, porque você não vai acessar a rede, você vai sair da rede. Na verdade, todo mundo vai usar a rede como um backup. Quando faltar sol ou quando der algum problema, você vai usar a rede naquele momento que você precisou de energia. Enquanto você tiver geração e armazenamento compatível com o teu consumo, você vai ter um esvaziamento da rede do consumo que hoje é real. O pessoal, eles encontram uma saída através da bateria, justamente. Então, sem pensar, a concessionária acaba até incentivando o uso de bateria, principalmente da rede, através do medidor, para consumidores do residencial, do comercial, do industrial, enfim, todo esse mercado. E a gente vê na distribuição um número cada vez mais crescente de integradores buscando a solução, buscando o produto, né? e mudando a forma de atuar no mercado. Então, hoje já existem integradores que mais de 50% do volume dele, de kits, né, que eles compram, já são híbridos com bateria. Zero grid sem parecer de acesso. Esse é um apelo, né?
É um apelo de mudança. Então é algo que é um movimento que eu ainda considero silencioso, mas ele está acontecendo e a gente vê cada vez mais aumentando esse crescimento. É para somar. E busca solucionar o seu problema de qualquer jeito, né? O brasileiro é muito criativo. Eu até tenho um exemplo prático. Meu filho mora na Alemanha. Há 2 semanas ele me ligou que fez uma entrevista numa empresa alemã que chama Enpal. Essa Enpal, a propaganda dela é a seguinte: fique livre das concessionárias de energia. Eu instalo para você a solar, a bateria, o carregador de carro elétrico, lá é bomba de calor, né, em vez de ar-condicionado, e você fica livre. E mais ainda, ele instala um software que faz arbitragem no preço do mercado livre. Então, na hora que o preço está caro, ele usa a bateria. Na hora que está barato, ele armazena. E aí ele faz a arbitragem de preço e dá um bônus para o cliente. E eu estou dizendo que também nós estamos próximos dessa realidade, porque a partir do ano que vem começa a abrir o mercado de baixa tensão no Brasil. Primeiro, 27 é o indústria e comércio, 28 residência, poder público e outras atividades. Aliado, acredito eu, com o preço da bateria cada vez mais decrescente e aliado também aos preços de energia que estão muito elevados, e a tendência tem sido de preços mais elevados, além de somar os encargos. Eu não acredito que essa realidade seja próxima do Brasil também. A gente montar uma empresa, fique livre das concessionárias e faça o seu próprio sistema off-grid. Isso é uma realidade já na Alemanha. Essa empresa tem mais de 100 mil residências conectadas. Depois vocês pesquisam, chama Enpal, com N. É interessante. No Brasil hoje, né, a gente está enfrentando um problema difícil, que é no mercado livre especificamente, que vai recair depois com todos os consumidores brasileiros, que é o modelo de precificação do preço do PLD. Então nós estamos com um modelo hoje que está sendo criticado por todos os setores da economia, desde o consumidor que está renovando o contrato agora para 27, 26, pagando mais caro que o regulado no mercado livre, desde agente de geração que esteja exposto ao curtailment, ou gerador hidrelétrico ao GSF, que tem que comprar a reposição da energia a preços altíssimos, comercializadores, autoprodutores. Então tem um movimento forte de questionamento do modelo, que de fato ele não representa de fato os preços no Brasil. Isso é muito importante, porque o modelo brasileiro, o preço tem que ser o correto, para que os agentes tomem as decisões corretas. Que corre o risco? Se ele for muito caro, estimula o aumento da tecnologia, a tecnologia vai lá e a gente fica livre das concessionárias e você fica com sobra de infraestrutura que o Brasil investiu pesado. Do outro lado também, se está muito barato, não há investimento, não há expansão. Então, o preço justo ele é fundamental para esse equilíbrio, para sinalizar corretamente, tanto no nível de transmissão, geração, comercialização, até chegar no cliente final. Eu acredito que já há sensibilidade de todos, o próprio governo está sensível, porque isso tem impacto na inflação e também na competitividade do país, e a gente acredita que com pequenos ajustes você consegue fazer isso e, de fato, estimular esse crescimento do mercado, desenvolver tecnologia, desenvolver essas soluções de off-grid, que eu acho que vai muito contribuir para aperfeiçoamento da comercialização no país. Obrigado. João, tem uma carteirinha aí com poucos clientes aí do Mercado Livre, né? Tem uma história bacana aí. E eu acredito, eu estou perto dele, não é à toa não, porque como conhece bastante o setor de energia, vai ter muita instalação aí com esses clientes do Mercado Livre aí. Obrigado, João, pela contribuição. Agora, Tirso? Não, Tirso, estou representando o Tirso. Legal. Vamos falar um pouquinho do mercado energético no agronegócio? Muito bem. Eu aqui estou meio peixe fora d'água aqui, né? Realmente é um assunto bastante complexo, né?
E eu faço parte nessa, assim como a agricultura, nessa grande cadeia produtiva aqui, daqueles que querem apertar o botão ali ou ligar uma chave e ver a coisa funcionar, né? Então, Mais prático. vocês que se virem aí para garantir que isso aconteça. E bem barato. Se possível, até de graça. Então, mas assim, trabalho já há muito tempo, né, na agricultura, minha carreira toda na Secretaria de Estado da Agricultura, né, e nessa questão do desenvolvimento sustentável, né. Então, para a gente é bastante claro, assim, né, e de ver que a resiliência, a sustentabilidade, enfim, da agricultura, assim como de qualquer atividade humana, ela depende de um tripé, né? O tripé da segurança alimentar, da segurança hídrica e da segurança energética. E vocês aqui são responsáveis, de certa forma, para garantir essa segurança energética, como a agricultura é responsável por garantir a segurança alimentar, né? Então, quanto aqui à agricultura de São Paulo, nessa questão da energia, a gente já há algum tempo assim não temos muitos problemas, assim, são problemas pontuais relacionados à suficiência, né, do fornecimento e mesmo da regularidade do fornecimento, né? Eu confesso que é muito raro a gente perceber ter demanda assim, de produtores rurais relacionados a isso, né? Nesse aspecto, aí já na outra ponta, né, na ponta da produção, aí, de geração de energia, a agricultura, nas últimas décadas, aí, tem cada vez mais se tornado muito relevante, né? Aqui em São Paulo, principalmente, com a produção do etanol, agora Mato Grosso com a produção de etanol de milho também, né? Então, isso deve crescer muito mais. Então, esse é um aspecto importante da agricultura agora na outra ponta aí num outro elo aí dessa cadeia produtiva, né? E acredito que isso também tende a ser cada vez mais importante isso, e setores que passam assim por grandes transformações, né? Tem preocupações históricas, né, nessa questão, e uma delas é, por exemplo, acredito que todos sabem aqui, que para produzir 1 litro de etanol gera 13 litros de um subproduto que é a vinhaça. Tá certo? E que poderia ser uma grande fonte de biometano, né? A biodigestão da vinhaça geraria o biometano e que poderia contribuir aí então para essa transição energética e para enriquecer aí a nossa matriz energética, né? Hoje são experiências relativamente pequenas, né, de biodigestão da vinhaça, né, e assim como de aproveitamento de outros resíduos, subprodutos, enfim, da agropecuária, que poderiam vir a ser importantes fontes de energia. Então, para a gente é muito importante, a gente agradece o convite para participar aqui desse debate, estou quando aprender muito, gostaríamos realmente de participar aí do evento e desse movimento, né? E parabenizo aí pela iniciativa. Obrigado. Eu agradeço bastante. Marcelo, vamos falar com o Marcelo agora.
está aqui do nosso lado, aqui, segurando o microfone estrategicamente do jeito certo. Quando a gente fala de barreiras tributárias para importação de sistemas de armazenamento, eu acredito que assim, o Merivaldo vai ter muito trabalho pela frente quando a gente fala em armazenamento, mas tem todo um lance aqui de como importar isso, quais são as barreiras atuais e o que está acontecendo. Quando você fala em importação de sistemas de armazenamento, existe uma questão bem importante de definir o que você está importando, se é um sistema de bateria ou um sistema de BESS, né? Qual o papel da PCS dentro do sistema, ele vem com PCS, não vem, então a gente sofre um pouco com a questão de, primeiro, definição, qual é a NCM que esse produto está classificado, é importante a gente destacar isso, e a carga tributária, né, que ainda é bem pesada. A gente fala muito de preço de bateria, na verdade, a bateria em si, o preço FOB da bateria não é tão alto. O que encarece o sistema realmente é você colocar 2 vezes o preço FOB para você internar no Brasil. Então, se a bateria custa 100 lá, né, FOB, vai custar 200 internado. Eu acho que esse valor é que acaba pesando muito para a gente. Então, em outros mercados, por exemplo, a Europa, né, por que o armazenamento é tão forte na Europa? Você tem esse incentivo, né? Você tem uma carga tributária menor. Então, o Brasil tem que caminhar ainda nesse sentido de incentivo tributário também, na bateria, né? Você teve muito isso para módulo, para inversor, para potencializar e exponenciar o aumento das instalações e do mercado de GPU on-grid, mas com certeza para cima de armazenamento, da bateria, a gente tem muito caminhado em relação a essa questão de incentivo. Nós estamos importando alguns sistemas de BESS, né, sistemas de baterias também, e inversores híbridos, e a gente sente que há sempre uma dificuldade em todo o processo é uma novidade diferente, né, para a gente. Então, depende muito do agente que está lá liberando, qual índice que ele classifica ainda tem essa indefinição, né, se tem ali uma BMS integrada ou não, se existe uma PCS integrada ou não, né, se é classificado só como bateria ou BESS. Então, para a gente, essa questão necessita, ainda carece de uma definição importante para a gente classificar e reduzir, trabalhar nessa redução do incentivo dessa importação. Alguém quer fazer algum comentário? Não? O Claudemiro está presente? Não, tá. Bom, vou voltar aqui com o João, então. O João está com o microfone? Tá, então quando a gente fala, João, de conceitos em redes de parceiros estratégicos para implementação de vendas e sistemas de armazenamento, o que você pode contribuir com para a gente? Vendas de armazenamento não é ainda minha praia. Será que alguém pode responder? Não, eu estou mais na parte de comercialização de energia. Pode. O que eu comentei sobre a questão da Alemanha, do armazenamento envolvido na comercialização, é justamente a possibilidade de você, além de fazer o deslocamento da carga, né, fazer arbitragem de preço, principalmente depois que todos os consumidores poderem ir para o mercado livre. Então você vai poder, por exemplo, hoje tem um sistema de precificação no mercado livre horário. Então, uma comercializadora varejista, ela é um agente da Câmara de Comercialização de Energia e ela fica exposta aos preços. Então, ela pode não só gerar produtos e serviços para o cliente e sempre estimular a usar em diferentes horários do dia, como também o cliente que tem bateria, ela pode dar bônus para o cliente para que ele possa armazenar, por exemplo, nos horários mais baratos e usar nos horários mais caros. De tal sorte que o comercializador, com aquela energia mais cara, ele liquida no sistema e dá um bônus para o cliente. Então, isso tudo pode estimular, inclusive, a venda de bateria. No Texas. Então, eu conheço, provavelmente tem em outros lugares do Brasil ou do mundo, porque esse conceito de precificação horária já existe há mais de 20, 30 anos nos Estados Unidos, na Europa, e agora eles estão usando para sistemas residenciais de baixa tensão, justamente por estarem todos no mercado livre. E isso, de certa forma, vai vender mais armazenamento porque vai vender o pacote.
vai vender mais célula fotovoltaica, que vai vender o pacote completo do kit, quer seja para ficar off-grid, quer seja para ficar on-grid, complementando o uso. Eu acredito muito nisso, isso vai alavancar bastante as vendas no varejo de armazenamento. Nos grandes sistemas de armazenamento, já aí depende muito mais dos estímulos da regulamentação para que se crie os leilões de armazenamento. Mas no varejo, eu acredito que, principalmente quando cair o preço ou reduzir, eu fiquei impressionado de ver essa tributação, está muito excessiva, né? O dobro. Às vezes é mais. Então, eu até achei muito pesada. Pode pagar imposto, mas não precisa tanto, não. Tem que estimular o negócio. Não seja nem nasce o negócio. Não nasce o negócio. Reduzindo, por exemplo, a tributação e caindo o preço da bateria, isso vai ficar muito competitivo. Acho que vai ser muito bom para o país como um todo. Inclusive, eu até... ainda bem que você está por aqui. A gente fala muito de oferta, mas fala muito sobre um pouco da demanda, né? De estimular a oferta pelo lado da demanda, ou seja, o deslocamento da carga. A tarifa branca virá para isso, acho que a abertura de mercado vai possibilitar isso também, e com isso essas soluções todas, quer seja armazenamento, geração fotovoltaica, sistemas inteligentes de gestão de energia. Hoje na Europa tem lá o famoso sistema daquela empresa Octopus que chama Kraken, né? Essa empresa, ela não era do setor elétrico tradicional, ela surgiu como uma startup. Um belo sistema de gestão, aí ele aproveitou no mercado livre de energia e vendeu esse sistema para os consumidores e tudo mais. Hoje é uma das grandes líderes na Europa, já passou na frente de muita empresa tradicional. Isso mostra o poder do lado da demanda, né? E eu acho que agora, com a abertura total do mercado, essas ações pelo lado da demanda vão aumentar de modo que vai ajudar muito o país também na redução do custo de expansão do sistema. Porque nada é melhor do que otimizar o uso do que você ficar só aumentando a capacidade. Eu acho que o próprio sistema de armazenamento, aliado com geração local, mais mercado livre e inteligência de sistema de gestão, vão, na minha visão, vai ser a solução do futuro e vai alavancar bastante a venda desse tipo de solução, de equipamento, principalmente. Você falou de parceiro, né? Os últimos 3 anos eu trabalhei em empresa de armazenamento presente na Zona Franca de Manaus, com fábrica na Zona Franca de Manaus. E se eu posso dar uma dica de parceria, o que eu queria dizer? O consumidor, ele não entende de armazenamento, ele entende do core do negócio dele. E o que a gente tem visto é muito erro de aplicação. E aí você demora lá 6 meses para entregar um BES para o agro, quando você entrega, não era aquela aplicação, o BES não faz o que ele queria. E outro erro grave que estão cometendo também é o de dimensionamento. As pessoas não sabem dimensionar a bateria para atender o cliente. E também a aplicação, ela é complicada também. Você traz uma BES para ele, um sistema de bateria, chega lá, não faz o que ele precisava fazer. Então, o consumidor ele não sabe se é air cooling, se é liquid cooling, se é meio C, se é um C, ele não sabe nada disso, e nem para qual aplicação. Ele quer a solução completa. Ele quer a solução completa. Isso, então, uma dica que eu posso dar, e a gente já tem uns 10 fornecedores de BES aí no Brasil, que são grandes, as chinesas, né? E eu vejo também que se você é uma empresa no Brasil e quer só importar o BES, botar o markup e vender para o cliente, também não vai conseguir, não vai funcionar. Então essas são as dicas aí que eu... Se você não souber... Tudo de energia, aparece ali, quando a empresa Ô, Merivaldo, fica a dica para a educação ali do consumidor e do integrador também. Fazer uma observação, a gente está falando tanto de produtos, né? E a gente vê que hoje no Brasil está difícil, porque a gente tem algumas empresas, e já tive várias reuniões com contador, advogado, e não consegui entender todo esse emaranhado que se formou dessas novas obrigações com as novas regras. Nós tivemos a oportunidade de acessar o Mercosul com uma engenharia tributária mais clara, objetiva, né? Que nos facilita
e nos dá a possibilidade de ser mais competitivo e levar uma melhor condição, um custo-benefício para aquele que vai utilizar. Só que tem as classificações dos produtos, né? A gente está falando de BES aqui, são outras exigências, né? Mas quando você entende o combo, o que precisa para se proporcionar a venda de uma instalação, você consegue, agora com a abertura do mercado, o Mercosul, agora também a extensão à Europa, que já está a caminho, vai ser uma das receitas melhores, enquanto o nosso país não se posiciona de outra forma. Porque aqui dentro está difícil, cada vez mais, acabou de falar, em alguns produtos é o dobro. Então não faz sentido isso. Né? Então tá mais do que explícito que a carga tributária é excessiva, né? E que a máquina tem que ser mais enxuta e que vai explodir a qualquer momento. Agora, enquanto isso não ocorre, os países ao redor vão buscando as suas receitas. E a gente vai empreender onde realmente deixam a gente trabalhar e empreender e se desenvolver. Então, é uma mensagem de uma realidade já. A gente já está há 2 anos fazendo esses investimentos e daqui a pouco já vamos estar dentro do mercado sendo uma boa opção nesse combo de produtos, né? E serviço, porque uma coisa puxa a outra. É triste, mas é uma realidade que a gente tem que mexer agora. Está excessivo os tributos, é insuportável. Então, essa questão, o consumidor, eu estou lá fazendo as minhas contas, o apelo de venda é esse mesmo. Falo, olha, tá aqui, você vai pôr essa bateria, vamos sair fora da rede, vamos fazer agora aqui. Pô, eu entendo rapidinho, você faz conta, até quando vai continuar assim? Eu vim acompanhando os preços das baterias, principalmente na China, e desde janeiro de 2025 os preços estão todos muito estabilizados, mostrando uma tendência até certo ponto de ser quase uma commodity. E eu tenho visto o mercado no Brasil ter um incentivo, ter mais iniciativa privada, em termos de segurança regulatória, que é o que a ANEEL está fazendo, segurança jurídica, que é uma discussão que está na pauta hoje, principalmente com relação a quem vai pagar a conta dos agentes, risco de judicialização, como vai ser as receitas de serviços ancilares para projetos grandes, está na pauta como tem que ser provido, mas tem uma definição com relação a isso. Segurança técnica, que é que o Merivaldo pode trazer, com uma maior capacitação, uma promoção de todo mundo aqui, com pessoas, empresas sérias, com experiência, trazendo esse conhecimento, esse dimensionamento correto. E uma questão tributária, que eu acho que ajudaria muito com isso entendido. Tem a questão de segurança hoje, em rede, não tem uma definição, se vai ter isenção de impostos com rede ou não. Não tem uma definição com relação a definições como... tem uma dificuldade muito grande com relação a ex-tarifário de hoje. Tem uma definição muito grande com relação à mudança tributária no Brasil, com relação aos serviços, impostos que vão vir a partir do ano que vem, que entra. Dá uma segurança grande para quem está investindo, não tem essa previsibilidade, como vai ser o retorno, se realmente vai ter o retorno esperado para o investimento. Então, sem esse conciliar esses aspectos, fica difícil investimentos privados, dificulta a aceleração de investimentos privados no segmento elétrico. Então, esses são os pontos aí, cara. Me permita aqui fazer uma observação também. O João falou ali sobre incentivo a... Estou aqui. O João falou ali sobre incentivo à demanda, né? Olhar o mercado pelo lado da demanda, né? Eu queria fazer uma observação aqui, que pelo que se percebe nitidamente, que nós temos no Brasil diversos tipos de demandas reprimidas em termos de energia. Muitas demandas estão reprimidas, né? Que na medida em que os problemas, em que as soluções forem apresentadas, como o setor tem apresentado soluções, na medida em que as soluções são apresentadas, a demanda automaticamente ela vai crescendo. Na casa da gente, eu tenho uma esposa que está todo dia gritando para mim lá, desliga o ar-condicionado, porque a energia está cara, desliga o ar-condicionado. Essa é uma demanda reprimida nas casas. Você tem demanda reprimida na produção agrícola. Lá no Mato Grosso, nós acompanhamos, né, Merivaldo, como que falta energia
para o agronegócio, como que o agronegócio sofre. Nós temos comentado, por exemplo, a possibilidade de um grande crescimento da produção no Brasil, da produção agrícola no Brasil, através da irrigação. A irrigação, nós temos exemplo nos Estados Unidos, de lugares nos Estados Unidos que a produção é altíssima em função do alto nível de irrigação do solo, e que nós não temos no Brasil por deficiência de energia. Na medida em que as soluções vão se apresentando, me parece, né, nós temos muita demanda ainda para crescer no Brasil de energia elétrica, que só não cresce por causa de todas essas deficiências que estão sendo levantadas aqui, questão tributária, do preço. Na medida em que o tributo cai e que o preço melhora, a tecnologia avança, o preço melhora, a demanda vai aumentando. Então, o incentivo à demanda, o próprio mercado, a própria evolução do mercado, incentiva o crescimento da demanda e aumenta o desafio de todo o setor, de melhorar, de crescer, de expandir e de oferecer soluções cada vez mais eficientes. Eu queria fazer só uma parte com relação a você olhar a demanda, principalmente na necessidade de expansão de rede em estados que hoje são estados em desenvolvimento, como você citou o caso do Mato Grosso. Hoje existe uma disparidade em relação ao modelo que é vigente atual com relação ao que foi feito até 2008, por exemplo, onde todo o custo de ampliação de rede, até 2008, se não me engano, era custeado por... ele era custeado por todos os brasileiros, né? E atualmente o custo de ampliação de rede dos sistemas das concessionárias, ele é distribuído apenas para a região daquela concessionária. E isso gera uma disparidade nas tarifas, porque o sistema, por exemplo, como ele falou de São Paulo, que hoje atende o agro, ele está estabilizado, ele já foi construído anos atrás. Enquanto aqui no Mato Grosso, há uma necessidade enorme de investimento que as concessionárias até não se negam a fazer, mas elas têm um limite tarifário para poder fazer. Senão a energia no Mato Grosso ia para R$5 o quilowatt-hora. Então, assim, é necessário que a agência olhe para isso também. Porque há essa questão do equilíbrio também em regiões que estão em fases diferentes de desenvolvimento. Existe uma necessidade de ampliação do sistema elétrico, tanto na parte de distribuição, transmissão e agora a parte na questão de armazenamento também, em regiões que estão em desenvolvimento, que é o caso do agro no Brasil. Eu não falo só do Mato Grosso, falo também do Goiás, do Mato Grosso do Sul, Rondônia, principalmente no centro-oeste e norte, onde que é a nova fronteira do Brasil e que é o Brasil que hoje sustenta o PIB. Hoje 40% do PIB entre commodities e serviços ancilares do negócio sustenta o nosso país. E a energia, o que o senhor estava falando de segurança energética, é um gargalo para investimento nesse setor. E aí não só no agro, como também no setor de mineração. Hoje, inclusive hoje existem, já estão se unindo empresas que estão solicitando demanda para carga, tanto na parte do agro como na parte de mineração, para se unir e resolver questões, por exemplo, de subestações, ampliações de linhões. E aí nós estamos falando de pequenas obras, não, são centenas de quilômetros de linhões de 138, de subestações de 40, 50 mega, para atender num curto prazo, investimentos que não são realizados por conta dessa deficiência de rede, que do ponto de vista tarifário é insustentável para um estado que tem uma população de 3 milhões de habitantes e é do tamanho que a gente é no Mato Grosso, para suportar esse aumento de rede e ratear esse custo para todos os moradores. Agora, aproveitando só você que está sentindo na pele, você falou do investimento ambicioso de 200 megas de energia. Você teve alguma dificuldade em comercializar ou em fazer esses 200 megas rodar por conta desses fatores? Na verdade, a grande parte disso é junta carga. Então, é o próprio agro, né, resolvendo o seu problema. Inclusive, vou te dar um exemplo. Hoje, a questão das baterias, a maior inserção, porque por conta do custo ainda, tanto do custo... Né, quando a gente fala de custo, a gente fala do custo nacionalizado e instalado. Né? Então, você tem a questão do custo, você tem o preço de dólar, você tem o custo da tecnologia FOB China ou FOB Europa, e você tem o custo dessa tecnologia na ponta instalado. Para a questão de arbitragem, eu vejo muito pouco uso ainda do sistema de bateria, porque você teria aplicações muito pontuais para quem paga muita diferença de energia entre ponta e fora ponta, para poder fazer armazenamento na fora ponta e descarga dessa energia na ponta. Mas o volume para isso, eu acho que a nível de Brasil seria muito pequeno. Hoje no Mato Grosso, um exemplo é que o maior uso que está sendo procurado isso
não seria nem o BESS como a função de armazenamento, mas como UPS, como se fosse um big no break, né, para poder estabilizar a qualidade da energia, que o custo não está atrelado diretamente ao custo do sistema por megawatt-hora ou por megawatt de potência instalada, e sim no reflexo que isso traz na produção. Exemplo, na questão da algodoeira. Você tem dentro de uma algodoeira padrão na faixa aí de 3 a 5 megas de potência instalada, mas desses 3 a 5 megas você vai ter lá de 300 kg a 500 kg, que é o coração do negócio, que são a parte eletrônica, que é a parte que faz a gestão eletrônica dos motores, vamos dizer assim. Essa parte eletrônica ela não aguenta flutuação de tensão. Ela tem que desligar para não poder queimar. Só que quando desliga a parte eletrônica, que demora aí, vamos supor, 15 minutos para desligar e mais uma meia hora para voltar a ligar, nos motores embuchou o algodão, embuchou o caroço do algodão lá na desencaroçadeira. Então aí você vai ter que abrir a máquina, tirar o caroço. Então essa perda de produtividade por oscilação da tensão, ela justifica um investimento em BESS. Não, desculpa, em UPS, né, que é estabilizar, fazer uma ampliação do sistema elétrico, tirar essa parte core da instalação elétrica, colocar em um sistema de bateria, onde a bateria vem de uma energia estabilizada para poder solucionar um problema de produção. E aí você tem um valor nisso. Vou te dar um outro exemplo para uma indústria até muito próxima de um dos primeiros parques solares que a gente colocou lá, chama PB, uma indústria em Acorizal, é uma indústria de gelatina, é uma forte indústria europeia lá, ela trabalha uma potência, hoje 3, hoje 5 megas flat, 24 horas. E ela trabalha com a fábrica de gelatina, ela transforma sebo em gelatina, né? Basicamente isso. E tem uma parte da produção que ela é congelada, né? A parte da esteira que o produto congela dentro da... E ela tem que manter uma temperatura muito fina para ela não perder o produto. E quando você tinha essa oscilação de tensão, meia hora para desligar, 4 horas para ligar, não era só o problema de embuchar o caroço nesse caso. Era o problema de pegar toda a produção que estava na linha e jogar fora. Então é problema de perda financeira muito grande. A gente até lá em 2018 já estava orçando esse sistema para eles, para poder tirar lá 400, 500 quilos da rede, estabilizar para eles. E aconteceu uma coisa sui generis, porque quando a gente ligou o parque solar, o que era fim de linha virou ponta. E a gente estabilizou a rede para eles. Eu perdi a obra por causa que o parque solar de geração resolveu o problema de instabilidade da rede. Então isso é uma das coisas que deveria estar sendo analisado, por exemplo, quando fizer o benefício que a GD traz para o sistema, certo? De você não precisar fazer ampliação, né, da infraestrutura para você ter uma qualidade de energia melhor. E esse ponto é tão interessante, né, que quando o Thiago fala dessa algodoeira, até a Zilda tinha falado nos bastidores, né, Merivaldo, daquela algodoeira. Porque, assim, mesmo a nível UPS, a gente detectou, Thiago, que os equipamentos, a maioria dos BES que está vindo para o Brasil, Daniel, hoje, eles trabalham a nível que é o PCS, né? E quando eu fui fazer uma análise de energia lá, devido, o Thiago colocou bem essas características, a gente entendeu que até alguns a níveis UPS eu não atenderia, porque ele tem 10, 20 milissegundos e não pode ter essa parada. E aí a gente levou para a China, né? A gente fez uma análise das algodoeiras, a gente levou para a China e hoje a gente tem um equipamento que chama dupla conversão, porque sempre vai ter é como se fosse um no-break online, que tem um no-break normal e tem um no-break online. E aí ele consegue, Eduardo, ele consegue em tempo zero, ele não deixar que isso tenha disrupção de energia, que é o que o Marcelo está trazendo para o P&D, ele não para a linha. Então a preocupação é tanto na aplicação que mesmo que você tenha tanto capricho, e aí na época eu lembro que eu fui palestrar, o pessoal falou, ó, agora estou com 2 projetos lá no Mato Grosso, na algodoeira. Eu falei, olha, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo, né? Mas o pessoal queria vender, sabe? Eu falei, olha, não vai dar. É porque a parte técnica bate muito duro, né? Eu falei, cara, não vai dar certo. Não, mas vamos vender. E acho que um dos erros foram esse. Considerar que toda aplicação no Brasil, tudo vai ser a mesma coisa. Não vai. A cada capítulo, uma nova história, né? E eu queria só voltar um pouquinho no Thiago, né? O Thiago Viana, como CEO da Enersim, Thiago. Como é que vocês estão enxergando no mercado, né? Depois de ter todo esse amadurecimento no GD, né, 200, 100 mega, essa visão prática para o BES, seria também um ponto para trabalhar nos clientes que vocês já têm ou só em clientes futuros? Fazer retrofit de retrofit, qual que é a visão que está tendo mais ampla disso? Eu acho que tudo faz parte de uma evolução regulatória e também uma evolução de preço,
né? Tipo, o que vai acontecer, por exemplo, a gente tem, vou te dar um exemplo, você tem um parque hoje de 5 mega que usa conexão em torno de 6 horas dia, a pleno, vamos dizer assim. Dependendo do que acontecer em termos de preço, tanto do CAPEX de implantação de novas plantas solares, quanto do ponto de armazenamento de energia, já aí pensando em arbitragem, com o afundamento dos preços a nível internacional e também afundamento dos impostos, você poderia pegar essas mesmas conexões que hoje estão usando a rede 6 horas por dia, se eu poder instalar, por exemplo, bateria que consegue entregar energia nas outras 18 horas do dia, eu posso instalar mais carga na mesma conexão e transformar uma conexão intermitente numa conexão flat. Tudo isso vai depender do como o mercado vai ser regulado daqui para frente. Então, eu acho que assim, tem muita água para passar embaixo da ponte. Agora, quando a gente fala, depende da velocidade do mercado, como vai se regular, mas tem outras soluções também, né? Quando a gente fala de microrede, por exemplo, ou de gridform, como isso pode entrar para ajudar? Quer falar, Rodrigo? Então, quando fala sobre serviços ancilares, você tem alguns serviços. Por exemplo, data center consome muito energia, vai consumir bastante, uma carga muito grande, similar aos casos apresentados por você. E aí você tem, por exemplo, funções como de serviços auxiliares, como ilhamento, que serve para isso. No momento instantâneo, migrar uma carga do grid para uma carga isolada e abastecer aquela data center ou aquela fazenda e etc. Você tem outras funções, por exemplo, como Black Start. Aonde se aplica Black Start? Pouco se fala no Brasil ainda de Black Start. Fala-se de descarbonização e Black Start está relacionado a isso. Ou seja, para você ter uma térmica, você pode partir imediatamente com BESS, rapidamente uma usina térmica que demora horas para partir, ela vai entrar rapidamente no seu ponto de equilíbrio, que vai consumir muito menos combustível e ajuda numa descarbonização. Isso é um serviço ancilar que provavelmente tem empresas aqui no Brasil térmicas já tentando fazer, discutindo pilotos para ser implementado. E tem alguns serviços de gridform que são serviços, gridform vai prover tensão e frequência, o BESS provê tensão e frequência para a rede, para dar estabilidade ao sistema elétrico. Muito decorrente da falta de demanda e decorrente muito das longas linhas de transmissão que nós temos. O problema do Brasil hoje, nós temos muita geração renovável e uma transmissão fraca no Nordeste e um consumo muito grande no Sudeste. São grandes linhas de transmissão. Dependendo da oferta e demanda, dá uma estabilidade na rede muito grande. E o BESS é uma das soluções que pode contribuir isso, junto com outras, por exemplo, como usina reversíveis, mencionada aqui, compensadores síncronos. Então, assim, eu acho que tudo isso, o BESS vai ter um papel importante, vai abrir uma série de novas fontes de receitas para os investidores aí, e solucionar uma série de problemas do mercado. Oi, Merivaldo, eu queria voltar num ponto do ex-tarifário lá, que até o Eduardo falou. Eu queria colocar aqui um ponto para a gente pensar e depois para você colocar até como na pauta de educação do tudo de energia, né? Há uns 2 anos atrás a gente teve o NIB, que é a Nova Indústria Brasileira, um incentivo à produção nacional. E nesse incentivo de produção nacional, ele não vingou, né, para o armazenamento de energia, porque a gente teve a MP 1304, que se transformou na Lei 15.269, agora do ano passado, e que não tem conteúdo nacional para armazenamento, não tem necessidade de conteúdo nacional. Então, falando do ex-tarifário, eu acho que a gente tem que tomar cuidado que empresas nacionais não lutem para colocar o ex-tarifário nesse assunto de importação de BESS versus importação de BESS, porque eu acredito que causa um desserviço para o Brasil. Porque nenhuma empresa no Brasil tem condição de atender. Foi o que aconteceu agora recentemente em módulos, né? Fotovoltaicos. Módulos fotovoltaicos, acabou de acontecer. O que acontece? Nenhuma empresa tem condição de atender a demanda. Não vai atender a todo o Brasil. E quando luta para colocar o ex-tarifário para uma quantidade específica, o preço piora para o importador, né? Sim. E não tem condição de atender nenhuma delas. Hoje a gente tem 2, 3 aí já com fábricas no Brasil e elas não têm condição de atender essa demanda. Né? Algumas que estão anunciando fábrica. E algumas anunciando fábrica. Né? E não tem condição de atender, perfeitamente. Bem colocado, eu acho que é um ponto que a gente tem, como se diz, entendido o recado do mercado, né?
Tá. Se lucidam algumas fábricas, que também a gente sabe que não passa de meras montadoras, né? Traz algumas peças para montar e a gente gosta de trabalhar com muita clareza quanto a isso, tá, Zildo? Eu sou, né, já me conhece um pouco, eu sou muito autêntico, então é 880, né? O Tudo de Energia veio para atender o setor energético, né? E o setor energético a gente sabe, né? A gente teve uma consultoria que a gente até levou o senador Wellington Fagundes também na China, de uma fabricante que queria vir para o Brasil. E a gente foi lá, falou com o consulado, fomos na China, né? Eles sabem da questão da educação, o tanto que é importante. E para se construir uma fábrica na China ano passado, se levantou um valor que, mesmo, Thiago, a gente levando para Manaus, que tem os melhores benefícios, o nosso produto bateria fica 28% mais caro. Exato. E aí eu queria explicar aqui para a conta pessoal, não fechou. De modo bem simples. Quando a gente estudou fabricar bateria no Brasil, a gente vê alguns pontos, por exemplo, o lítio, ele não vai ser beneficiado no Brasil, então se importa. O inversor, não existe fábricas de inversor de média tensão no Brasil, então ele também continuaria sendo importado. Exato. Não existe bateria de média tensão no Brasil, também. Só de baixa tensão. Então continuaria sendo importado. Né? O que a gente ia produzir no Brasil? A montagem, o sistema de climatização e o sistema de incêndio, contra incêndio e o container. Container de média tensão, transformador e cubículo de média tensão. Exatamente. Então eu acho que, mesmo anunciando fábrica no Brasil, continua sendo uma montadora apenas. Né? É isso aí. É uma montadora. O ritmo de baterias hoje, de evolução, é anual. Você pega projetos hoje que as empresas estavam desenhando um projeto de bateria. O ano passado já não vale mais nada para esse ano. É muito difícil acompanhar esse ritmo chinês e os incentivos que tem lá. A evolução é muito rápida, né? Eu me recordo que em 2019 nós fizemos um projeto da chamada 21, da ANEEL, né? Ali em Uberlândia, para peak shaving, né? Junto com a CEMIG e a Alsol. Num container de 40 pés, nós estávamos falando de 1,36 megawatt-hora de bateria. Agora já tem... Nossa, é mais de 5, mais de 6 megas de 20. Então, questão de densidade energética, a tecnologia muda muito rápido, né? E é difícil acompanhar o ritmo da China realmente, né? Muda muito rápido. Então, essa evolução, para qualquer um que quer se aventurar a fabricar bateria, né? É um grande desafio, uma grande barreira de entrada, né, para essas empresas. Então, tem que se atentar a essa questão também. Né? Eu acho que depende muito mais de planejamento estratégico do governo do que própria iniciativa privada. Sim. Porque quando você fala de custo China, o custo China é mais barato hoje não só por conta da tecnologia. Exemplo, você acabou de falar, quando você vai fazer uma indústria de bateria, você precisa do beneficiador do lítio, do cara que faz o ar-condicionado, do cara que faz o container. Isso a China ela tem setorizado por regiões. Você tem a região que faz boneca, então você tem o cara que faz o olho, o cabelo, a tinta, a pele, tudo naquela região. Você tem as região que faz sapato, você tem o cara que faz cadarço, a sola, o couro, tudo naquela região. Então eles têm centros de produção logístico, onde os empreendedores podem competir entre si, mas se beneficiando de uma estrutura que atende a todos. Tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista de mão de obra e também do ponto de vista de logística. Então, combater isso não é uma coisa que o empresário consegue fazer sozinho. Isso tem que partir de planejamento estratégico de longo prazo. Agora, David, você pode contribuir, que você vê projetos mundo afora aí, você trabalha numa empresa chinesa, né? Sim. E o que você pode observar aí? Você trabalha na chinesa, não? Para 90% hoje na chinesa. Né? Até pegando o gancho nesse assunto que estava rolando aqui sobre ex-tarifários, né? Esse é um cuidado que não só a indústria nacional tem que ter, mas os agentes reguladores que deferem os processos de antidumping, por exemplo, né? Pesar isso de uma forma mais consciente na hora de aprovar isso, porque a gente teve uma experiência aí recente com módulos, né? Onde a gente saiu aí de uma gama de ex-tarifários que incentivava essa indústria e, consequentemente, incentivando a indústria, incentiva a demanda de todo um mercado a respeito, né, de um produto. A gente saiu ali de 0 de alíquota de imposto de importação e, atualmente, em 2 anos, a gente está em 25%. É 1/4 do custo de um produto apenas para internar ele aqui no Brasil.
E aí incide outros fatores, além do custo do produto, o frete e tudo mais, tudo isso acaba incidindo aí no imposto de importação. E quando você onera um produto, e um produto essencial aí, quando a gente fala de fotovoltaico, não existe projeto fotovoltaico sem módulo, né? E até pouco tempo atrás, o preço dos módulos dentro de um projeto chegava a 70% do CAPEX, né? Hoje caiu muito o preço do VAT por outros fatores que a gente pode discutir em outra pauta, mas já foi 70% do negócio todo. E aí quando você fala em 25% de imposto, de tributo em cima de um produto tão importante para o setor todo, o impacto na demanda ele é diretamente proporcional. Quando você dá incentivos, você equaliza ali a questão de taxação, de impostos, o mercado mesmo se fomenta, né? A demanda acaba existindo, como o colega falou, a respeito de incentivar a ter um acesso à energia mais barato, mais eficiente. Isso serve também quando a gente fala de alíquotas de impostos, né? Quando a gente tem incentivo em cima de um produto ou em cima de um mercado, a própria demanda ela acaba acontecendo de uma forma orgânica, porque quem está ali empreendendo, quem está investindo, vai se sentir motivado a melhorar, ampliar a sua produção e aumentar essa demanda de uma forma orgânica, de uma forma natural. Então, essa é uma pauta realmente que é muito delicada e que tem que ser vista aí com muita cautela quando isso surgir também no mercado de baterias, por exemplo, né? Isso aí, vamos caminhando para o fechamento do bate-papo aqui. Quero passar a palavra para o Merivaldo, então. Merivaldo, quais são as expectativas finais aí? Tem muito trabalho pela frente e você vai deixar aqui agora as suas considerações aqui para a gente. Eu primeiro agradecer, né? O rico conhecimento de todos aqui, a gente vem para cá para aprender, né? E aqui a gente consegue ter essa visão, né? Com esse debate enriquecedor, né, Ricardo, de a gente poder entender todo o ecossistema. Na verdade, todo o ecossistema, eu só acredito dele dessa forma, né? Com essas experiências vividas em todas as suas partes, com pessoas que estão no dia a dia, fazendo isso acontecer. Então, tudo de energia sai daqui com a energia mais do que tudo, né? Você até melhorou, né? Até melhorei, deu até uma injeção. A gente... Cara, você poder estar aqui desde o Daniel, o Thiago, o João, a Zilda, experiência fantástica, Edu na indústria, Marcelo, fomos os primeiros caras, né, implantou baterias lá em 2018, né? SMA aí, um grande... Não tô falando até o nome fabricante, eu estou até dando um spoiler já, né? Não tem problema nenhum, aqui a gente trabalha com transparência, David também, né, da AstroEng, né? Isso aqui enriquece também, trazendo um pouco da visão do agronegócio aqui de São Paulo, é super importante, né? E é isso, né? A fala dele foi a que mais me impactou. Eu quero só apertar o botão. Eu quero saber como que esse trem vai chegar. Cara, o consumidor de energia... O consumidor de energia, ele, né, Daniel, ele é muito desinformado. No final, ele é muito desinformado, né? Eu chego assim, eu vejo tanto... E aí, João, não estou falando nem só do residencial, muitas vezes... Esse dia agora a gente está fazendo um sistema de armazenamento, que o cara, né, querendo ali no hospital renomado lá em Cuiabá, e ele tem uma comercializadora lá, não tão, né, significante, nem perguntei qual também, e eu peguei a conta de energia dele, ele estava pagando lá... mais ou menos assim, entre hora ponta, só de hora ponta dele lá estava dando mais ou menos uns 80 mil mês. Né? E ele falou, pô, não estava sabendo disso não. Falei, então depois você pergunta aí, né? Porque tem que caçar briga. É muito desconhecimento. Né? Então a gente trazer isso, essa informação para o consumidor de energia, eu acho que isso aqui enriqueceu demais, né, Ricardo? E obrigado a todos mesmo. É muito bom entender que a gente ainda tem muito que construir aí. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Então, acompanhe o conteúdo aí na íntegra aí no Energy Channel. Vai ter muitos cortes bacanas e muito conteúdo para a gente explorar aqui e continuar aqui com o bate-papo nas redes sociais. Obrigado a todos.